Maravilha! Aí, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para nossa live. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Legal, obrigado por estar aqui comigo. Vamos começar a nossa live. E o assunto da nossa live de hoje é esse aqui, ó. A harmonia. Tenha uma visão mais simples para ir mais longe, né? Eu acho que eu vou falar de pontos cruciais aí no sentido de você ter uma visão um pouco menos pesada a respeito desse assunto, né? Mas é um assunto denso. Não é para quem está começando do zero, tá? Já falo logo. É para quem já tem algum conhecimento, tá bom? Para quem já tem alguma experiência, já conhece basicamente acordes assim, né? Enquanto o pessoal está chegando, eu vou tocar aqui um pouquinho um, um pedacinho de uma música aqui de arranjo meu de Rosa de Pixinguinha. Um trechinho, parte A de Rosa de Pixinguinha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começando para mais uma live. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Guima e eu ajudo músicos que não têm a música como principal profissão a terem o domínio e a expertise, a segurança dos músicos profissionais, né? Todo mundo tem pouco tempo, então como otimizar esse tempo da melhor maneira possível para que música fique de fato, se torne de fato aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente almeja e é como uma terapia, né? Que faz bem para a alma, faz bem para tudo, né? E logo também faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Se você está assistindo esse vídeo agora, pega esse link aí, manda para alguém que você acha que pode ser útil, né? Para o pessoal da sua banda, seus amigos, seus parentes, enfim. Que quanto mais gente vê o vídeo, mais a plataforma, né, o YouTube, compreende que esse é um conteúdo relevante. Beleza? Então, a gente vai falar hoje, né? Como eu havia até comentado antes, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Ó, a harmonia. Tenha uma visão mais simples para ir mais longe. Então, é um conteúdo que não é, digamos assim, básico, tá? Porque eu vou direto ao ponto, vou falar de conceitos básicos assim, en passant. E aí, aumenta rapidinho e eu vou dar uma passada geral para dizer principalmente o que eu acho que é o núcleo dessa ideia, o núcleo desse processo, né? O núcleo dessa concepção, para você não ficar com isso grilado, né? Pra você não ficar grilado, porque esse é o grande perigo, né? Que eu conheço muita gente que fica grilado, acha que não entende nada, porque quer entender de tudo dentro da harmonia, né? Então, o que é? Esse é um dos problemas, esse é um dos obstáculos, né? Que a gente encontra na harmonia. A gente vê lá 13, 7, 9, 9B, 11 com o jogo da velha, né, que é a 11ª aumentada, e, cara, não entende isso e acha que não é para você. Só que, se você entender uma coisa um pouco mais da raiz, a base, você não precisa necessariamente entender essas outras coisas agora. Você pode entender elas com o tempo, devagarinho, calmamente, e vão caindo as fichas. E não por isso você está deixando de tocar e de entender a base da harmonia. É esse que é o conteúdo, né?
Eu, por exemplo, depois que eu comecei a estudar a fundo a harmonia, eu cheguei a essa, digamos assim, cheguei a essa concepção, né? Que, cara, é mais simples do que o pessoal pinta, né? Porque, é claro, se você vai evoluindo, ficando mais craque na coisa, você vai se aprofundando, né? Mas existem alguns pontos cruciais, né, que eu acho importantes e fundamentais para se apegar neles, para ficar mais relax e entrar sem medo nesse assunto e no desenrolar do tempo, né? E desenvolvendo seu repertório e tudo mais, né? Um jeito que eu acho uma forma errada é essa, que na minha opinião, né? Que eu não acho adequado é o cara achar que ele só vai entender harmonia quando ele entender tudo, souber de cor todos os tons, souber, por exemplo, todos os acordes que podem ter 11ª, todos os acordes que podem ter 13ª, é legal tal, mas se você fica nessa ansiedade, se você não fica feliz e satisfeito e não curte as harmonias porque não sabe isso, você está perdendo tempo, né? Eu acho, porque existe uma forma de entender a base e você vê a beleza em coisas complicadas, mas porque você tá ligado em conceitos de raiz daquilo ali. E tem coisa que isso aqui eu não entendo, mas está ali, né? Eu observei, estou vendo, tal, mas não precisa de entender porque você entende a base. Aquilo não te faz tanta falta. É isso que eu quero dizer, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por aí, ó, já tem gente aí, Mônica Nobre, Jorge Quadros. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí, né? De vez em quando eu venho aqui, dou uma olhadinha e respondo a dúvida de vocês, tá bom? Então vamos falar de harmonia hoje. Como eu falei, é uma aula intensa, né? Mas justamente para mostrar que esse assunto tem um núcleo, tá? Então vamos lá, porque tem assunto, tem estrada aí. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu preparei aqui uns slidezinhos. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Momento. Beleza. Tudo certo. Show. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Algumas coisas importantes para você anotar. Se você não está com um caderno, pega um caderninho aí para anotar, porque isso é importante. E eu vou pegar, eu vou selecionar, digamos assim, informações que eu acho cruciais nesses meus 28 anos trabalhando com esse tipo de matéria, né? Então, os acordes são feitos em terças sobrepostas. Por isso, sempre pense em terças. Temos aí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. As notas naturais, né? Comecei em Dó, terminei em Dó, poderia ter começado em qualquer uma, né? Poderia ter começado em Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, em Mi, Mi, Fá, Sol, e aí por diante, tá? Então, pense em terças. E o que significa isso? Pensando em terças. Significa o seguinte, ó, deixa eu botar meu violão aqui de lado. Passando rapidamente, vocês vão entender. Isso aqui eu vou passando como um furacão aqui, é coisa rápida. Por exemplo, se eu tô... Vamos escrever as notinhas aqui em cima. Ó. Dó, sem acento mesmo. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só para ter certeza que a gente está usando todas elas, né? Por exemplo, se eu quero fazer terças ascendentes, a partir de Ré, Ré, Fá, deixa eu dar um espaçozinho, né? Ré, Fá, Lá. A partir de Si, Si, Ré, Fá. A partir de Sol, Sol, Si, Ré. A partir de Dó, Dó, Mi, Sol. A partir de Lá, Lá, Dó, Mi. Ascendentes, ok? E agora vamos pensar também nas descendentes. Esse é um erro que muita gente faz. Muita gente faz. Eles não pensam, eles só aprendem no ascendente, tanto a escala normal, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, não faz Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, né? E em terças também, é importante dominar para baixo. O que eu estou falando aqui é fundamental para você ter fluência. Você não precisa nem saber muito de harmonia, mas ter fluência nisso te ajuda demais para saber entender esta base que eu vou dizer aqui para vocês. Ok? Então, terças descendentes. Dó, Lá, descendente, hein, gente? Ok?
Fá, lá, Dó, Lá, Fá. E seguindo, aí pegando aleatoriamente, né? Sol, Mi, Dó. Outra, Si, Sol, Mi. Outra, Dó, Lá, Fá. Eu já fiz. Ih, foi o primeiro que eu fiz, tá vendo? Nem me ligo nisso. Vamos em outra. Mi, Sol, um espaço, Sol. Enfim, né? Ó, Mi, Dó, Lá, tá vendo? Eu fico pensando nas outras coisas e me confundi aqui. Mi, Dó, Lá. Vamos lá. Indo adiante. Enfim, Lá, Fá, Ré e por aí vai. Isso é uma ferramenta crucial. Tá legal? Beleza. Indo adiante. Indo adiante. São terças sobrepostas. Na partitura aqui, nesse primeiro quadro, é Dó, Mi, Sol, para quem não souber ler partitura. Aqui no segundo é Fá, Lá, Dó. Os acordes são sempre em terças sobrepostas. Aqui no teclado, por exemplo, hoje está com um sonzinho diferente, mais agudinho. Dó, Dó, Mi, Sol, né? Por exemplo, deixa eu botar aqui num quadro um pouco mais grandinho. Dó, Mi, Sol. Sol, Lá, Dó, Mi. Fá, Lá, Dó. Sempre em terças. Às vezes a primeira terça é maior, às vezes a segunda terça é maior ou menor. Essas são questões que vamos ver aqui rapidamente, né? Tudo bem. Então, geralmente o acorde de quinta, estamos falando de tríades apenas. Estamos falando do núcleo, da base, tônica, terça e quinta. Esse é o corpo, é o esqueleto, é a base do acorde, tá? De todos os acordes. E vamos entender daqui a pouco que a coisa se resume a 4 tipos de acordes. Esse tipo de forma de ver eu acho mais interessante, porque você entende uma base e fica aberto e tranquilo, aprendendo no decorrer da sua vida, da sua experiência musical, você vai aprendendo coisas novas, isso se torna uma coisa mais agradável, né? E o acorde de quinta é isso aí que está na sua tela, ó. Aqui. Uma terça, a primeira terça, por exemplo, nesse caso de Dó, Mi, Sol, né? Tem uma terça entre, se elas são terças sobrepostas, né, gente? Tem uma terça ali do primeiro grau para o terceiro grau e outra terça do terceiro para o quinto grau, ok? Vamos lá. Então, os acordes de quinta, né? Logicamente, quando vem as extensões, que a gente chama, nona, 11ª, 13ª, eu aqui, de certa forma, até, isso é um pouco polêmico, até vou considerar a sétima também como extensão, mas normalmente ela não é considerada, não, ela é considerada dentro do acorde mesmo. Mas eu também já vi isso e concordo com isso, porque esse é o núcleo. A partir daí você tem extensões. É claro que para o acorde da dominante, né, do quinto grau, que a gente vai falar sobre ele aqui, a sétima é fundamental, senão ele não existe, ele não funciona. Mas é o único. Tanto que você vê muitos cancioneiros, né, da música popular que não usam nem sétima muitas vezes. Usam acordes simples mesmo, né, e funciona direitinho, porque está ligado nas suas funções, ali nas suas funções harmônicas. Então nós temos 4 tipos de acorde: acorde maior, acorde menor, acorde aumentado e acorde diminuto. Ok, seguindo. As tríades, maiores e menores, na quinta, elas têm uma quinta justa, tá? Ambas têm quinta justa, e a primeira é uma terça maior e a segunda é uma terça menor. Ou seja, no acorde maior, a tríade é, primeira, uma terça maior e depois uma terça menor. E no acorde menor é o contrário. Primeiro uma terça menor, depois uma terça maior. O acorde maior, por exemplo, que está na tela ali, Dó, Mi, Sol. E o acorde menor, Dó, Mi, bemol, Sol. Beleza. Seguindo. Tá aí o que eu acabei de dizer, né? O acorde maior é uma terça maior, depois uma terça menor, formando uma quinta justa no total. O acorde menor é uma terça menor, depois uma terça maior, Dó, Mi, bemol, Sol. Beleza.
Seguindo, e as tríades aumentadas e diminutas é o seguinte. A tríade aumentada, são duas terças maiores. A primeira terça é maior, de Dó para Mi, e a outra terça também é maior, de Mi para Sol sustenido. É um acorde bem assim tenso, dissonante, né? O que é muito... Os dois acordes aqui eles são especiais, né? E a tríade diminuta é do Dó para Mi bemol, são duas terças menores sobrepostas. O acorde aumentado, duas terças maiores sobrepostas. O acorde diminuto, duas terças menores sobrepostas, tá? No acorde diminuto, então, vai ser isso aqui. No caso, tá ali o exemplo, está em Dó, então é Dó, Mi bemol e Sol bemol. Muito usado para tensão, suspense, etc. Vamos em frente. Aí, o que acontece? Vamos colocando uma sétima, né? O que é uma sétima? É simplesmente mais uma terça sobreposta a partir da quinta. E depois, o que é a nona? A nona é mais uma terça sobreposta a partir da sétima, que depois, com a nona com mais uma terça, vira o quê? A 11ª. E mais uma terça vira o quê? A 13ª. E aí, a gente praticamente esgotou as extensões normalmente usadas, né? Tem a sexta também, que é usada, mas é antes da oitava, inclusive. E aí a gente esgotou o que normalmente é usado na música popular, né? No jazz também, na música popular americana, né? E falando um pouquinho sobre a sétima, só para lembrar que a sétima é o intervalo de sétima, por exemplo, o primeiro aí, o sétima maior, de Dó para Si. Eu não sei se o teclado está com volume legal. Acho que tá bom assim. Ó, Dó para Si. A sétima menor, Dó para Si bemol. E a sétima diminuta é Dó para Si dobrado bemol, que é igual a Lá. Mas por questões da harmonia, a gente não chama ela de Lá, não. Chama ela de Si dobrado diminuto mesmo, para ter a clareza de que é a sétima diminuída duas vezes, ok? Sétima aumentada não faz sentido. Por quê? A sétima aumentada é meio tom acima da sétima maior. A sétima maior é o quê? É Dó para Si. Meio tom acima de Si é Dó. Então, a sétima aumentada é Dó. Por isso, ela não é usada. A tríade maior, por exemplo, como eu falei, porque a gente está vindo para cá, tá? Para a sétima. Então, a tríade maior, vamos usar a sétima só num exemplo, para a gente já passar por esse assunto e ir adiante. Se alguém tiver dúvida, vai colocando aí no chat, tá bom? Então, tríade maior, terça maior, terça menor, de Dó. E aí eu coloco uma sétima maior. Uma sétima maior vai ser uma terça, né, acima do Dó, e aí é uma terça maior. Mas eu nem me ligo nisso, eu me ligo na sétima, né? Então, a sétima, ela é maior, faz um Dó maior com sétima maior. E aí você vai indo. No acorde menor, coloca a sétima, aí você vê se a sétima é maior ou menor e dá o nome ao acorde. É aquele acorde Mi menor com sétima maior, Mi menor com sétima menor, e por aí vai, ok? Seguindo, por exemplo, aí temos um acorde importante, e ele tem sua característica bem peculiar, né? Que é um acorde maior com sétima menor. No caso, um acorde maior com sétima menor de Dó. É um Dó com sétima, né? Dó, Mi, Sol e Si bemol. É um acorde da dominante, que a gente vai falar sobre ele um pouquinho daqui a pouco. Aí o que acontece, gente? O que acontece aqui? Até aqui, tá fluindo? Tá claro? Vocês sentiram, né? Tá objetivo, tá focado. Porque onde eu quero chegar começa mais ou menos agora. O que eu falei aqui nesses primeiros minutos foi só uma revisão rápida para não chegar de paraquedas, né? Direto na coisa. Então, vocês falem aí no chat se vocês, enfim, estão entendendo, se está fluindo, se estão ligados aqui comigo, né? E aproveita, dá aquela curtida maneira aí, né? Assina o canal, para quem não assinou ainda, né? E curte a página, enfim, faz esse troço todo aí. Vamos lá. A estrutura do campo harmônico do modo
maior. O que que acontece, gente? A gente tem a escala, não vou explicar sobre escala aqui, tem as notinhas da escala do primeiro grau até o sétimo grau, e depois vem o primeiro novamente, né? Lá em cima. E aí você faz o quê? Você faz os acordes em tríades. Os acordes não são terças sobrepostas, você vai fazendo terças sobrepostas em cima de cada grau. É o que você está vendo aí na tela. Em cima de Dó, depois em cima da nota Ré, em cima da nota Mi, em cima da nota Fá. E essas notinhas são as tônicas dos acordes. São as tônicas, as notas mais fortes de cada acorde. E aí, você tem do primeiro ao sétimo grau. E quando você e com que notas você faz essas terças? Na verdade, as notas você sabe quais são. Só terças sobrepostas. Só que você segue o tom. Você segue o tom. Por exemplo, nesse exemplo aqui de baixo, em Lá maior, temos quantos sustenidos? Temos 3 sustenidos na tonalidade de Lá maior. A tonalidade de Lá maior é Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Então, você vai montando essas terças sobrepostas usando as notas da tonalidade onde você está. Acabou. Aí você tem o campo harmônico, você tem os acordes no primeiro grau, no segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau. E a canção, a priori, ela, quando tem um tom, né, qual é o tom da música? Ela obedece a este universo, do primeiro ao sétimo grau. Ponto. Lógico, haverá mudanças, haverá outros caminhos, tudo bem. Mas esse núcleo, se liga nesse núcleo. E você não precisa nem pensar na sétima. Se fosse tríade aqui, seria um Lá maior, seria um Si menor, um Dó sustenido menor, um Ré maior, um Mi maior, um Fá sustenido menor e um Sol e um Sol menor, né? Um Sol diminuto, quer dizer, desculpa, um Sol diminuto, né? Porque é Sol sustenido, Si e Ré, certo? Beleza. Então, voltando aqui, ó. No caso aqui de Dó, seria um Si diminuto, né? Si, Ré e Fá. Ok. Seguindo então, ó, para frente. Aí a gente tem o universo menor, né? Universo menor, de Lá menor natural. Deixa eu só ver alguns comentários aqui, porque uma pausazinha rápida só para ler uns comentários, porque tem gente colocando coisa aqui. O Ângelo, beleza, Ângelo? Um comentário aqui do Ney, que tem esse sistema dos colegas verem comentário do outro colega. Boa noite, professor. Rio Grande do Sul. A harmonia é um dos 3 pilares da música, junto com escalas e intervalos. Estudando bastante essas lives e o curso Teoria na Prática são chaves para aprender e usar no dia a dia da música. Legal, Ney. Legal, muito obrigado. É isso aí. O Ney é nosso aluno do Teoria na Prática, é um craque, inclusive, né? E ele pegou bem essa essência aí. Maravilha. Aqui a Mônica, revendo a harmonia para mim é sempre muito bom, legal, Mônica, muito legal. Aí tá certo, tranquilo, beleza, beleza. Aí tem o pessoal dando boa noite aqui, show de bola. Vamos em frente então, gente. Qualquer dúvida vocês coloquem aí no chat. Aí temos aqui o universo menor, que é a mesma coisa. Né? Você faz a escala menor do primeiro grau ao sétimo grau, monta os acordes em cima dela, você pode montar com sétimas, se for o caso, enfim, e vai adiante. Só que na escala menor natural, o quinto grau ele precisa de ser um acorde da dominante. Né? O quinto grau é um acorde fundamental, o acorde da dominante, que ele resolve sempre o quê? Uma quarta acima, né? Ou uma quinta abaixo de onde ele está, da sua tônica, né? Então, o acorde dominante é um acorde muito importante, porque ele tem um trítono dentro dele, né? No caso, por exemplo, de... aqui, por exemplo, para vocês entenderem melhor, em Dó maior, o Sol, Si, Ré e Fá, o Si e o Fá são, né? Si para Fá é uma quinta diminuta, muita atenção, e essas notas estão muito
próximas das notas que são pilares de onde ele vai resolver, no caso aqui, Dó. Então, por isso é que tem essa tensão toda. No caso de Mi aqui, do Mi com sétima, é o Sol sustenido e o Ré, né, que também é uma quinta diminuta, tá bom? E aí a gente pode pensar, poxa, tudo bem, usa o Mi com sétima no Lá menor, mas tem a melódica, tem a harmônica. Então, com o tempo, a gente vai vendo que o legal para a gente pensar, digamos assim, na menor, no grosso modo, são esses acordes aqui, galera. Lá menor com sétima, Si, o primeiro grau, né? O segundo grau, Si meio diminuto, o terceiro grau maior com sétima maior. Isso no tom de Lá menor. Então eu diria, melhor dizendo ainda, ó, olhando aqui por cima. Primeiro grau é menor com sétima, segundo meio diminuto, o terceiro grau é o bemol 3 com sétima maior, né? O quarto grau menor com sétima, o quinto grau, tá vendo? Tá aqui na harmônica e na melódica. O quinto grau é o maior com sétima menor. E aí, o sexto grau bemol com sétima maior e o sétimo grau, ele pode ser usado da natural ou da harmônica, tá bom? Porque são usados com mais frequências. É o único caso que a gente pode ter duas opções com mais frequência. Beleza? Seguindo em frente aqui então. Aí vocês têm a inversão dos acordes. Eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui um panorama do alto de harmonia, né? É como o título da live que a gente tem aqui, né? Qual é o título dessa live aqui, gente? Olha só. Harmonia. Tem uma visão mais simples para ir mais longe. Então, o que eu quero trazer aqui? É uma coisa, digamos assim, olhar alguns fundamentos da harmonia para você poder ir mais longe com um pouco mais de paz de espírito, sem achar que você não entende nada, tá? Porém, já deu para perceber que você tem que ter alguns fundamentos, né? Porque eu estou passando aqui bem rapidinho por eles, tá? Qualquer dúvida, vocês falem aí no chat. Seguindo então aqui. A inversão nada mais é... O que eu vou dizer agora aqui, gente? Ó, o que eu vou dizer agora aqui? Eu vou falar de alguns fenômenos que acontecem. Nós traçamos aí o campo harmônico. Agora, o que outras variantes a gente vê nesse processo? Inversões de acordes é um deles, né? Uma dessas variantes, né? Que nada mais é, não, o acorde não são 3 notas, às vezes 4 notas, tétrade e tal. A inversão nada mais é do que, ao invés da nota que é a tônica, a fundamental do acorde, estar no baixo, ou seja a nota mais grave, por exemplo, num acorde aqui de Dó. No acorde de Dó, por exemplo, aqui, ó, deixa eu botar aqui um pouco mais para cá, aqui, ó. Acorde de Dó, nós temos aqui Dó, Mi e Sol, tocando só 3 notinhas. Certo? Agora, se eu boto, por exemplo, o Sol, que é a quinta no baixo, olha aqui, a nota mais grave, olha aqui, ó. Comecei pelo Sol. Ele está invertido, está com a quinta no baixo. Poderia ser com a terça no baixo, com a quinta no baixo, ou com a sétima no baixo. Normalmente, essas são as inversões. Acabou. 3, 5 ou 7. Alguns não ficam bons com a sétima no baixo. Não interessa quais são. É isso que eu quero dizer. Você vai entender isso na prática. O importante é você entender que os acordes podem variar com o quê? Com a quinta no baixo, com a terça no baixo, com a sétima no baixo. E eles vêm escritos assim, ó, com uma barrinha. Olha aqui aí embaixo, ó. Quando vem assim o Ré com uma barra, por exemplo, que o Ré com barra Fá sustenido, significa que o Fá sustenido está no baixo. Sol barra Si, que o Si está no baixo, que ele está invertido. A primeira inversão, como está escrito aqui, na primeira inversão é a terça no baixo, segunda inversão é a quinta no baixo. Mas não se liga nisso, não precisa pensar nisso, entendeu? Isso aqui você pode deixar para lá. É a terça no baixo, a quinta no baixo ou a sétima no baixo. Ou então a fundamental no baixo, a tônica, que aí o acorde não está invertido, está no seu estado fundamental. Não precisa primeira inversão, segunda inversão, não precisa disso. Isso você assimila devagar e com o tempo. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês, gente? Essa abordagem? Comentem aí, por favor, se está fazendo sentido para vocês. Quero ver a opinião de vocês, hein?
Quero ver o que vocês acham sobre isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha, pares cadenciais. Pares cadenciais nada mais são do que, digamos assim, são cadências que existem. Eu falei já do acorde dominante, né? O acorde, por exemplo, Sol com sétima. Deixa eu botar uma tela um pouco maior aqui. Ó, por exemplo, Sol com sétima. Soa, né? Soa para resolver. Né? Mi com sétima para Lá. Certo? Ok. Então, eles vão se preparando e resolvendo. E o acorde da dominante não resolve só na sua tônica. Você pode fazer um acorde da dominante emprestado de mentirinha para os outros graus. Para o segundo grau, para o terceiro grau, para o quarto grau, para o próprio quinto grau, acorde da dominante, dominante da dominante, para o sexto grau. Entende? Aí vem os acordes dominantes secundários. Mas a lógica é essa. O acorde dominante é um acorde maior com sétima menor, maior com sétima menor, que resolve uma quarta acima ou uma quinta abaixo, que é a mesma nota. De Sol, uma quarta acima é Dó e uma quinta abaixo também é Dó, a tônica. Tá beleza? Então, essa é a relação dos dominantes. E agora os pares cadenciais. Acontece que para essa cadência aqui, ó, que eu fiz agora há pouco, simples, Sol com sétima e Dó, ela pode ficar um pouco mais comprida, usando o segundo grau, tendo como referência o Dó. Mas eu uso o segundo grau da tonalidade Ré menor, vou para a corda dominante e vou para a tônica. É o 2, 5, 1. Que da mesma forma pode ser usado para outros graus. Entende? Para outros graus. Por exemplo, olhando aqui embaixo, ó, o segundo cadencial aqui embaixo, para o segundo grau. Né? É um par cadencial secundário. Não está no tom exatamente de Dó, mas como ele está preparando para um grau de Dó maior, que é o Ré menor, o segundo grau, aí está tudo bem. Aí você faz o meio diminuto, Mi, meio diminuto, Lá com sétima e prepara para o Ré, que é o segundo grau. Então, você vai fazendo esses pares cadenciais. E os pares cadenciais normalmente são feitos 2, 5, 1 ou quarto grau, quinto e 1. 4, 5, 1. Eu poderia fazer Fá maior indo para o Dó. Poderia fazer... Deixa eu botar aqui que dá para ver melhor. Ó, indo para o Dó, poderia fazer Fá, Sol e Dó. Ou Ré menor. Né? Olha as diferenças. E eles significam a mesma coisa. Em 89% ou mais das músicas, onde você está usando 2, 5, 1, você pode usar o 4, 5, 1, que também funciona. E aí já vai uma sacada para você variar um pouco o arranjo. E você ainda por cima inverte os acordes. Então existem alguns mecanismos básicos que você, não sabendo muito, você começa a se divertir e ver a beleza da coisa. Isso te anima a entender cada vez mais e mais, e você entende melhor as coisas mais cabeludas, mais complicadas que vêm por aí. Mas sem muita ansiedade, porque você já está entendendo. Está entendendo a base ali, entendeu? O básico. Então, isso aqui... Voltando, os pares cadenciais normalmente são 2, 5, 1 e pode ser também o 4, 4, 5 e 1. Seguindo aqui adiante, tá o exemplo aí, como se fosse para Dó e como se fosse para Dó menor. Né? Ré menor com sétima, Sol com sétima e Dó. E aí, se fosse Dó menor, Ré menor meio diminuto, Ré meio diminuto, Sol com sétima, Dó menor. E eu poderia fazer também o lá em cima, um 4, 5, 1, como eu fiz agora há pouco, Fá maior, Sol com sétima e Dó maior. E no caso de baixo, o quarto grau é menor no tom menor, então seria Fá menor,
Sol com sétima e Dó menor. Ok. E aí, depois disso, são acordes de empréstimo modal, vindo de outros tons ou de outros modos. Por exemplo, eu estou no Dó maior aqui, e aí eu vou para o quarto grau e eu pego emprestado o quarto grau do modo homônimo, do mesmo nome, menor. Eu estou em Dó maior e eu vou para o quarto grau e eu pego emprestado o quarto grau do Dó menor, que é menor, o Fá. Quarto grau menor. Entende? Tem muita música assim, que a gente vem aqui no Dó, aí o Dó prepara para o quarto grau, aí vai para o quarto grau maior, aí o quarto grau fica menor. Aí depois... Entende? Você reconhece esses caminhos. Existem vários caminhos harmônicos que são usados na música popular. Quanto mais você toca, quanto mais você tem repertório, mais semelhanças você encontra, tá? Então, os acordes de empréstimo modal muitas vezes são dos homônimos e aí também vai variando um pouquinho e para os modos litúrgicos. Jônio, eólio, lídio, mixolídio, frígio e por aí vai. Né? O eólio na verdade, é o menor. Né? Então, é o que eu já havia falado. Mas, enfim, tem pessoas que fazem que vão por esse viés dos modos gregos. Né? Mas, independente dos modos gregos, você, sinceramente, não precisa dominá-los totalmente para você ir a fundo na harmonia. Você pode deixar para o tempo hábil, para o tempo adequado para você entender isso. Né? Você tem que dominar, na minha opinião, esses conceitos que estão aqui. Esses conceitos aqui, eu acho que eles são, digamos assim, a chave para você ter uma desenvoltura e entender do alto. Você vê que não é uma coisa simplérrima. É importante você ter uma base, né? Entender algumas coisas, mas entendendo estes conceitos que eu dei, que eu espero que você tenha anotado, eles são uma estrutura interessante para você. Então, complementando, ainda tem mais um pouquinho de coisa aqui, só mais um tipo de acorde que eu acho que não poderia faltar nesse panorama, né, básico que eu estou traçando aqui, gente, que é o acorde diminuto. Né? O acorde diminuto ele é um coringa, ele é poderoso, você usa ele para tudo, para dor de barriga, reumatismo, dor de cabeça, dor de dente e para visão. Tô brincando, mas acorde diminuto serve para tudo. Em vários momentos ele ajuda, ele serve como acorde da dominante. Enfim, aqui eu já falei várias vezes, algumas lives, né? A gente analisa muita música aqui, muita análise harmônica. E na prática mesmo, analisando as músicas, é que a gente vê, né? A aplicação desses acordes. Eu adoro o acorde diminuto, ele é um coringa e ele é muito poderoso, né? Então, por exemplo, os acordes diminutos, aí, já se falando na música popular, a gente usa o acorde com a sétima diminuta. São simplesmente terças sobrepostas e todas elas terças menores. Né? E repare bem como está na figura aí, ó, que duas destas terças do acorde diminuto formam o trítono. Aquele intervalo complicado que eu falei que existe nos dominantes, né? Só que aqui, o trítono aqui, né? Tá, por exemplo, você pode ver que tem aqui um Si e um Fá, né? Aqui, ó, o Si, Fá, que é uma quinta diminuta, né? E que causa isso aí, esse som, né? Ó. E aqui, pode fazer aqui, ó. Ele quer resolver, que também tem no acorde da dominante. Só que aí o diminuto tem uma outra sonoridade, ele pode ir para vários outros lugares. O acorde diminuto, você sabe que ele é coringa, aí você já não estranha quando você vê ele em lugares meio esquisitos. Mas quando você vai ouvir, funciona, poxa, fica bonito, né? Então,
é interessante você saber desse conceito. Opa, um acorde diminuto. Se você não entende muito bem porque ele está ali, você sabe, bicho, é um acorde coringa, uma hora eu vou entender. E você tem certo controle das coisas e não fica numa ansiedade. Você procura saber, se não conseguiu, relaxa, mas você entende a estrutura da harmonia, os conceitos básicos que eu passei por aqui. E qual é o seu próximo passo? O seu próximo passo, eu sugiro que você escolha uma ou mais músicas que você já toque e procure localizar nelas os elementos que a gente falou aqui nessa aula. Beleza? Essa é a minha sugestão para você, ok? Dúvidas? Quem tiver dúvidas, escreve aí. Quem tiver dúvidas e me diz o que vocês acharam. Aqui a gente acaba uns conceitos estratégicos. Eu quis, você vê que é intenso, mas também não é tanta coisa assim. E eu quis pontuar o que eu realmente acho básico. A harmonia é um mundo, mas se você entender isso aqui, você navega nesse mundo com muito mais tranquilidade, muito menos ansiedade e muito menos estresse. Você navega com mais diversão. Porque o que você não entende não vira uma frustração. O que você não entende vira uma curiosidade. Pô, que maneiro! Como é que o cara conseguiu fazer isso? Pô, não entendi, mas eu vou entender isso aí. Aí você pergunta, né? Pergunta na nossa live. E aí você pergunta no chat, pode inspirar, né? Manda nas minhas redes sociais, isso pode inspirar uma live sobre o assunto, né? Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Um barato. Espero que essas informações colaborem com esse entendimento de harmonia e desse universo tão bacana. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!